Oi, bom dia. Muito bom ter você aqui. Muito bom poder compartilhar de mais uma biografia das 20 pessoas que definiram a música cristã. Hoje a garganta não está muito boa, mas se tudo der certo a gente vai poder gravar algo muito bom. Nosso terceiro autor agora, ele é o mais radical, podemos dizer, de todos os biografados. Talvez alguns no século XX cheguem a um nível parecido. Ele também pertence à Idade Média e já aponta para o Renascimento. Ele é São Francisco de Assis. São Francisco de Assis nasce em Assis, na Itália, e morre também em Assis. Participa da Quinta Cruzada, toma uma decisão radical em prol do cristianismo, uma das decisões mais radicais que tem em toda a história. Resolve literalmente viver como Jesus, entrega toda a sua riqueza, vive como um frade mendicante e se torna um exemplo da radicalidade do Evangelho. Então, Francisco de Assis era um jovem normal, que a história conta que ele era um jovem normal, brincalhão como todos da sua cidade, festeiro, bastante festeiro, e como todos os jovens daquele princípio de renascimento, desejoso de fama. Naqueles idos de 1200, ele nasce em 1182, finalzinho do século XII, né? Então ele está naquele penúltimo renascimento e morre em 1226. Ele morre com 44 anos, bem jovem. Já já a gente comenta isso daí. Então Francisco, ele entra para a guerra com o propósito normal que se tinha naquela época de ter fama, de conseguir uma certa fama entre os seus pares. Chega na guerra, ele tem alguns dizem que é um surto, outros dizem que é uma experiência espiritual. Os colegas achavam que ele havia fugido da batalha, mas ele tem uma experiência de conversão. Uma ideia de que ele estava servindo a um servo e não ao verdadeiro amo, que ele deveria buscar servir ao Senhor e não aos servos. Ele volta para casa e se tranca na igreja de Damião de São Damião e entrega todas as suas riquezas para o padre da igreja. O pai vai buscá-lo, acorrentado, acorrenta, a mãe o solta, ele volta para a igreja. O pai o processa e ele então faz algo que se tornou assim emblemático de Francisco. Ele entrega tudo ao pai e ele diz: olha, nada pertence mais ao Senhor. Eu agora posso dizer que eu nasci em Cristo, que eu sou de Cristo completamente. O pai, um burguês, na característica que se estava surgindo, né, dos burgueses, que são citadinos, ou seja, um homem, um comerciante rico que casa com uma mulher da aristocracia e vive nas cidades. Então Francisco vem nesse novo tipo de classe que está surgindo. E nesse processo ele resolve então começar o seu ministério. Uma das melhores características do ministério de Francisco é aquilo que Chesterton diz, que Francisco foi o trovador de Deus. Em plena época do trovadorismo, então ele se torna do mesmo, parecido com Bernardo de Claraval, que eu citei quando a gente falou da Hildegard de Bingen. O Francisco, ele se torna um amante do Cristo. E a partir disso, certos paradoxos meio que se solidificam, e isso é muito interessante na vida de São Francisco. Certos paradoxos se solidificam. Ou seja, por exemplo, ele é uma reação quase uma antitética e sintética de um movimento que estava surgindo na época, chamado de cátaros, que eram novos tipos de gnósticos. Lembra que eu já falei no gnosticismo anteriormente, que rejeitava o corpo para que o homem tivesse o espírito mais pronto para Deus? E Francisco de Assis era um asceta, só que ele era um asceta que rejeitava esse posicionamento dos cátaros. Ele não era um pessimista em relação à criação. E isso fazia com que ele recebesse com alegria tanto o bem quanto o mal, tanto a comida quanto a doença. Tudo fazia parte da mente ascética do Francisco, de um ascetismo, não podemos esquecer, de um ascetismo que trazia grande alegria, que vinha com grande alegria.
Então, uma outra coisa, nós não podemos considerar, diferente dos outros nomes que vamos citar por aqui, nós não podemos considerar o Francisco um compositor. Ele é muito mais um letrista. Ele é muito mais um homem que, pelas suas letras, ele conseguiu transpor, pelas suas orações, pelos seus comentários, pelas suas regras, pelos seus escritos, ele conseguiu transpor para o cristianismo o novo mundo renascentista que estava surgindo. E aí tem uma representação que eu quero que você guarde, uma ideia parecida com que Giotto e Fra Angelico fazem no meio da pintura. Ele então está na igreja e ele recebe o seguinte chamado: reconstrói ou escora a minha igreja que está em ruínas. Essa passa a ser então o mote de Francisco, de fazer com que a igreja reencontre a sua essência, uma igreja que já estava sendo dominada pela grande riqueza e pela opulência que sempre foi uma pedra no sapato da igreja, mesmo que essa opulência signifique, eu entendo isso, mesmo não sendo católico, eu entendo isso, que essa opulência, essa riqueza serviram para que a igreja fosse forte e chegasse mais rápido em certos lugares. Eu não nego isso, mas sabendo do paradoxo que é todos os meus amigos que vêm de igrejas que são episcopais, que existe um líder na igreja, igrejas meio assim em formato de cachoeira, de pirâmide, eles passam por esse processo que é uma igreja forte para ir para frente das coisas, para assumir, mas que há um cuidado muito grande da estrutura não tomar tempo demais, não tomar força demais, não tomar dinheiro demais daquilo que ela deveria fazer, do que seria a função da igreja. Então Francisco, ele é uma dessas vozes que de vez em quando aparecem na igreja para lembrar de que ela está técnica demais, de que ela está grande demais e pesada demais. Por isso que ele ouve isso. Francisco também recebe as chagas de Cristo aos 42 anos, os estigmatas, e passa a ser, para a tradição católica, o primeiro santo com as chagas de Cristo. Tá? Em 1209, ele recebe a aprovação da ordem, e a ordem franciscana então segue um padrão baseado em Mateus 10:9, que é não levar bolsa e não levar cinto. Isso é até citado, quem aqui estiver assistindo e gosta do nome da Rosa, um dos grandes debates entre os franciscanos e os dominicanos era se a bolsa de Cristo era dele. Como a gente não sabe o contexto, era porque era ordem, era regra de Francisco que os dominicanos não tivessem nem bolsa nem cinto, levassem apenas a túnica para se cobrir. E a ordem franciscana, ela era diferente porque ela não era uma ordem clerical, ela não era feita por padres ou religiosos profissionais. Era uma ordem de natureza leiga e voltada ao povo. Qual é a importância, então, no ministério de Francisco? Ele morre 2 anos depois dessas estigmatas, como eu disse, com apenas 44 anos, no chão de um lugar que ele amava, que era chamado de Pocilga, que era um lugar simples para que se vivesse com o mínimo possível. E qual a importância do ministério de Francisco para você pensar? Primeiro, ele era um homem, como diz o Chesterton, entre dois mundos. Ele conseguiu ser aquilo que o Tillich fala muito bem, que quando você vai perguntar sobre teologia, hoje você vai para um livro de um teólogo. Antes as pessoas iam buscar o santo era o teólogo. E Francisco consegue ser um santo, um teólogo, ou seja, um conhecedor de Cristo e de Deus. Nas suas cartas, elas são absolutamente cheias de ideias sobre a fé, de pensamento sobre a fé, um homem que meditava profundamente na fé, participou mesmo de concílio e tudo. Ele era um renascentista, por outro lado, ou seja, alguns consideram que ele foi o primeiro poeta renascentista, até mesmo pré-Dante. Dante cria a língua italiana, isso eu comento nas minhas aulas de literatura, mas Francisco é o primeiro homem da igreja que não escreve em latim, ele escreve em italiano, no dialeto da Úmbria, para ser entendido pelo povo. Uma outra coisa, o ministério dele foi grande, como o da Hildegard, porque ele era um prolífico escritor e um apaixonado pregador. Ele escreveu cartas, ele escreveu regras para o grupo dele, ele escreveu poemas, ele escreveu orações e ele escreve o Saltério dos Irmãos Menores, baseado em vários salmos,
da onde sai a música mais conhecida hoje a partir do evento que é São Francisco de Assis, que é o Cântico das Criaturas, que em português fica vós criaturas de Deus Pai, vós criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantai, aleluia, aleluia. Então ele faz um dissecar de como a natureza adora o Criador. Observe como isso é importante. Se você passou um tempo ouvindo os cantores antigos, eles cantavam gregoriano, eles cantavam em latim, eles cantavam com muito melisma, que eu falei, porque a música tinha uma busca de transcendência. Francisco lança a música em busca da imanência, de Cristo diante da criação, de Deus diante da criação. E um dos textos também que é muito conhecido de São Francisco de Assis são as florzinhas de São Francisco. Esse ministério de São Francisco foi tão importante que ele foi canonizado 2 anos após a morte. E para uma das curiosidades, né, em termos, ele gostava muito da didática em termos de ensino, então ele é o inventor do presépio. Embora saibamos, isso talvez você não saiba, mas é uma coisa boa para ensinar, que o presépio é historicamente errado. Os reis magos chegaram 2 anos depois. Quando os reis magos chegaram, Jesus não era mais um bebê, já era uma criança. Quando os pastores viram a estrela no céu, os reis magos viram essa estrela no Oriente, então eles demoraram em média 2 anos. Como é que a gente sabe disso, caso você não conheça o texto da Bíblia? Diz que quando eles entraram na casa, viram a mãe e a criança. Essa é uma das coisas do texto. Uma outra coisa que você pode inferir do texto é que Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Ele não manda matar os recém-nascidos. Ele manda morrer todas aquelas que tivessem de 2 anos para baixo. Então, isso nos faz entender que quando eles dizem vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, a frase que todos nós conhecemos, é a mesma estrela que guiou os pastores e que depois reaparece para guiá-los até a casa. Mas a função do presépio não era ser fiel à narrativa bíblica. A função do presépio era para as pessoas simples ensinar, tanto que conta-se que Francisco usava animais de verdade em presépios vivos, tá? Costume que em alguns lugares tem até hoje. Agora, como falar da influência de São Francisco de Assis? Primeiro, nos grandes movimentos radicais que relembram a Igreja sobre qual é a função dela para cima da política, para cima da administração, para além de todas essas coisas. Não haveria Tolstói se não houvesse São Francisco de Assis. Não haveria Wordsworth, lá o grande pensador romântico, se não tivesse São Francisco de Assis. Não haveria para nós protestantes o Brennan Manning e o Rich Mullins, que são um padre católico e um cantor protestante que eram extremamente baseados, fizeram discos com relação à obra e à vida de São Francisco de Assis e criaram um movimento chamado o Evangelho Maltrapilho, que é um movimento muito bonito no meio da conversação entre católicos e protestantes. A mesma inspiração que criou São Francisco criou também Giotto. Dante o chama de primeiro mestre. Ele se torna outra influência dele, que ele hoje é o padroeiro dos ecologistas, pelo cuidado dele com a natureza, pela visão dele. Embora, cuidado, nossa ecologia hoje tem um grupo que tem essa visão parecida com São Francisco, mas tem um grupo que está tornando São Francisco quase um neopagão, tá? Ser padroeiro da ecologia não quer dizer que São Francisco concordasse com a ideia da natureza. Até o termo natureza é uma invenção para ficar no lugar do termo criação, porque se você fala em criação, você requer um criador, que é o termo que São Francisco utilizava. O termo natureza trabalha com aquela eternitas, que é a ideia da eternidade, de que ela sempre existiu, ela é incriada, o que é uma ideia da natureza panteísta, da natureza divina, de que tudo na natureza é Deus e Deus é natureza, naquela visão spinoziana. Então, não confundam. Uma outra influência de São Francisco, eu já comentei, é a resposta que ele dá aos cátaros em ter uma vida ascética mais feliz, uma celebração do que Deus dá. A celebração até mesmo, como Foster conta, das mãos como instrumentos perfeitos para se comer a comida. A primeira biografia do São Francisco de Assis foi logo depois da sua morte, por outro santo chamado São Boaventura.
Alguns criticam essa biografia, dizendo que ela é por demais fantasiosa, ou alguns criticam também, dizendo que ela é por demais romantizada, num certo sentido medieval, tá? Entenda isso, tira seus aspectos mais agressivos de Francisco contra os excessos da igreja. Por isso, então, que há uma certa crítica a esse tipo de biografia, como a de São Boaventura. Há críticos mais modernos e biografias mais modernas que tratam mais equilibradamente disso. Uma outra coisa é que aonde a influência de Francisco se mostra com relação ao Renascimento, ao ponto dele ser chamado o mais italiano de todos os santos e o mais santo de todos os italianos. É porque Francisco já traz em si um elemento próprio dele que mostra a chegada do Renascimento. Em outras palavras, uma visão positiva da natureza e uma visão positiva do homem. São Francisco ele tem esse ponto nele. Bem, indo agora para os temas. Quais temas nós poderíamos trazer sobre São Francisco? Primeiro tema, um tema bastante bom, o tema da extravagância. Extravagância no sentido desde movimentos modernos que trabalham com isso, desde grupos radicais, desde a mulher também, se você for para a Bíblia da mulher que derramou o nardo aos pés de Jesus, sobre ser intenso. O Francisco era um jovem intenso e se torna um santo intenso, se torna um pregador intenso, se torna um monge intenso. Não havia uma entrega dele que não fosse total. E nisso você percebe que talvez os poucos anos de vida do Francisco representem muito essa chama ardente pelo Cristo. A religião, por isso, a gente pode considerar que a religião para ele não era nem teoria, nem dogma, mas a religião era vista muito como um caso de amor. Ele amava o Cristo. Podemos dizer, será que é o Cristo da igreja, o Cristo dos dogmas? Essa é uma pergunta que talvez nós não conseguimos responder em completo, tá? Mas entendemos que sim, ele tinha uma paixão pelo Cristo. E uma coisa que é interessante é que em São Francisco há uma teologia natural, sim, que é diferente das nossas teologias naturais, que são normalmente apologéticas. A teologia natural de Francisco era doxológica. Ele entendia a criação como um palco de celebração a Deus. E isso faz parte de grande parte das coisas que nós podemos aprender com ele. Vamos fechar o nosso videozinho com o que nós podemos aprender com o que ele criou para nós em termos de música, de composição. Não foi nada técnico, mas simplesmente foi um espírito compositor que trazia também o dia a dia, trazia também a natureza para o texto, tá? Então, primeira coisa que nós podemos assumir a partir da visão de Francisco, de São Francisco de Assis, é abraçar a vida e a morte com a mesma alegria. Então, quando ele está doente, que ele percebe que ele vai morrer, ele diz, olha, doce irmã morte, vem. Então, é faltoso em nossa época a celebração também do fato de que a morte é um elemento apenas de despedida. Uma outra coisa é a soteriologia da criação. Eu sei que isso é um termo meio complicado, mas trabalhar a soteriologia da criação no sentido de que há uma redenção esperando para a criação, é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, que a criação espera o dia também. A criação geme em dores de parto, esperando o dia da sua redenção, o dia dela ser levada de volta ao Criador. O novo céu e a nova terra, ou aquilo que a igreja sempre pontuou no seu credo, creio na ressurreição da carne, creio na ressurreição do corpo. Não são fantasmas que cantam, são pessoas de carne e osso, é essa garganta boa ou ruim que canta. Então ela faz parte do projeto para se celebrar aquilo que Deus deu a pessoas limitadas. Uma outra coisa de São Francisco é a coragem sem guerra, ou seja, entender que você não precisa ter um discurso armamentista para ser um discurso completamente corajoso. É essencial para nós. Os franciscanos foram ordens leigas, voltar-se ao leigo, achar que a igreja não é
simplesmente dos eruditos, dos estudiosos, dos profissionais. Sacerdotes, pastores, padres não são profissionais, eles são ministros. E isso é essencial, porque quando se tornam profissionais, é o fim da igreja. Então volta-se aos leigos, volta-se a uma desprofissionalização de parte da igreja para que a igreja toda haja. Nisso, a atuação das mulheres, no caso, a Ordem das Clarissas, tá? Das primeiras freiras franciscanas, que deixaram todas as coisas para servir o ideal de pobreza. E essa Ordem das Clarissas, ela lembra muito para nós de que também as mulheres são chamadas a terem uma vida contida, diligente, coisa que também vai acontecer com as mulheres puritanas do século XVI. E um último ponto, não sei se quem aqui já sabia, mas Francisco nunca foi ordenado ao sacerdócio. Tanto que a palavra frei, que não é a palavra monge, significa apenas irmão, frei, frade. E ele tinha um terror ao exibicionismo. O máximo que Francisco recebeu e aceitou receber da igreja foi o diaconato. Eu entendo que nós possamos ter mais gente que não lute pelo poder, que tenha grande força espiritual e grande poder, mas sem o desejo de nomes, sem o desejo de títulos, sem o desejo de honrarias. Que a gente possa se libertar um pouco do desejo humano de ser servido e passar a viver o desejo de servir. Muito obrigado por estar conosco em mais um vídeo, um abração. Vamos usar isso nas nossas coisas. Nós entendemos essa influência hoje. Se você canta músicas sobre o sol, sobre o dia, sobre como está o tempo e as estações, sobre as plantas que amam a Cristo, tudo isso veio dessa influência. Desde galhos secos até Assim Como a Noite Espera pelo Dia, um hino que eu amo cantar, do Oséias de Paula. Que Deus nos abençoe, fica com Deus, até o próximo vídeo.